Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Ronaldo e agora nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Isso mesmo, língua portuguesa, bem tranquilo para você, né? Tenho certeza que você está de bem com a vida. Então vamos começar a nossa aula agora. Veja bem uma coisa. A nossa aula já vou começar falando com vocês sobre a primeira avaliação, ok? Tá bom? Estamos aqui no sábado, tá? Sábado à tarde, e nós vamos começar a nossa primeira avaliação. Veja bem, olha, leia o texto Macacos me mordam, em seguida responda. Esse texto Macacos me mordam, ele está na sua folha de apostila, né? Da nossa apostila, onde nós vamos falar sobre os elementos da comunicação e funções da linguagem, tá? Elementos da comunicação e funções da linguagem. Então lá nós vamos ter esse texto, né? Macacos me mordam. Vocês vão fazer uma leitura dele, bem tranquilo, né? Bem tranquila. E aí nós vamos então ver aqui a nossa primeira questão. No primeiro telegrama, comunicação geralmente curta e urgente, tá? Que é o emissor e quem é o destinatário. Então aqui, nessa primeira questão, você vai falar para mim quem é o emissor, aquele que emite a mensagem, não é isso? E quem é o destinatário? Aquele que recebe a mensagem. Então, por exemplo, eu aqui no caso estou sendo um emissor para você e você está sendo o destinatário, a destinatária, aquela pessoa que está recebendo a minha mensagem, tá? Então leia o nosso texto, né? E responda essa primeira questão, tá? Essa aqui, quem é o emissor, quem é o destinatário. Na segunda questão, por que o cientista residente em Manaus enviou 600 macacos em vez de um ou dois? Você vai ler o texto, né? E você vai conseguir responder ao que a gente está perguntando aqui, tá? Agora, aqui na terceira, que funções da linguagem predomina na frase abaixo, né? Que funções da linguagem predominam na frase abaixo? Veja bem, nessa questão bem aí, é o que nós vamos comentar com você é sobre as funções da linguagem, que no caso nós temos a função denotativa ou referencial. Função referencial, vou já comentar com vocês, tá? Nós temos a função expressiva ou emotiva, e nós temos também a função apelativa, e nós temos a função metalinguística, né, da linguagem, tá? Vamos já comentar sobre esses termos aí. Então, você vai ler então que função da linguagem predomina na frase abaixo, né? Pelo amor de Santa Maria Virgem, suspenda a remessa restante. Esta frase você encontra aqui no texto Macacos me mordam, tá? No texto. Que função da linguagem predomina na frase abaixo? O nome Leila vem do árabe Laila e significa negra como a noite. Tá? Então, a gente vai fazer um breve comentário e você vai responder aqui, tá bom? A quinta questão, aqui nós estamos vendo assim, ó, na quinta questão, ó, que função da linguagem predomina na frase abaixo? Então você vai fazer uma leitura deste período que está aqui e você vai simplesmente colocar, né, que função que é essa que está aqui embaixo, tá? Agora bem aqui, ó, na sexta questão, invente um pequeno texto ou um parágrafo com a função denotativa da linguagem. Função denotativa da linguagem, vamos já ver o que é isso aqui, tá? Você vai ter que assistir o outro vídeo, né? Aliás, todos que nós temos aqui na nossa aula. Aqui embaixo nós temos aqui, ó, invente um pequeno texto ou um parágrafo com a função metalinguística da linguagem. Também nós temos aqui uma outra forma que você vai responder aqui. Na oitava questão, nós temos assim, ó, o que é preciso para que o destinatário entenda a mensagem? Claro, né? Para ele entender a mensagem, você tem que escrever direitinho ou falar direitinho para que, né, você... Mas você vai entender já já, que a gente vai passar alguma coisa sobre isso aí. Nona questão, quais elementos podem aparecer em situações de comunicação? Cite pelo menos três, né? Na comunicação, por exemplo, eu estou aqui dando essa aula para vocês, eu estou usando o quê? Estou usando a minha língua, estou usando o meu idioma, né? Estou usando gestos com a mão também, né?
tá bom? Então são algumas coisas que você já vai logo já entendendo, tá? Nós temos então aqui a 10ª questão sobre o que, né, o texto Macacos Me Mordam fala. Então, lógico que você vai fazer a leitura do texto Macacos Me Mordam e você vai escrever aqui em poucas linhas, tá, sobre o que fala o texto, tá bom? Então, beleza. Então, já já a gente volta aqui comentando sobre a nossa segunda avaliação.